Caríssimos, tudo em paz com vocês? Tomara que sim. Hoje esse vídeo pelo YouTube para completarmos as intervenções de terceiros. Semana passada nós vimos duas modalidades, a assistência simples e a assistência litisconsorcial, temas que debatemos a semana passada, nos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil, respectivamente. São duas modalidades de intervenção de interesse espontâneas do próprio assistente. E hoje nós vamos ver as duas que ficaram faltando: denunciação da lide no artigo 125 e o chamamento ao processo, que vocês encontram um pouco mais adiante no artigo 130. Essas duas que vamos ver hoje são chamadas de intervenções provocadas. Quer dizer, agora o terceiro intervém, seja porque o autor ou o réu assim pretende, no caso da denunciação, seja porque o réu assim pretende, no caso de chamamento do artigo 130. Por isso é que são intervenções provocadas. Não há aqui a espontaneidade por parte desse terceiro interveniente. A denunciação requer um cuidado maior. Dessas quatro modalidades é a que apresenta maior grau de dificuldade para a compreensão. Requer, além da nossa fala, requer também uma dedicação muito boa às doutrinas, não é? Para a gente compreender a extensão do que está posto aqui no nosso Código de Processo Civil. Mas, em linhas gerais, a denunciação ela pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. O autor já pode fazer desde a sua petição inicial, o réu quando contesta. Ambos têm a possibilidade de denunciarem a lide para terceiros, para que estes, ou terceiros venham e intervenham de modo forçado no processo. Então, a denunciação da lide, ela se dá basicamente para aquelas possibilidades de ação de regresso. Até a gente começa pelo inciso 2 do 125, fica bem claro o teor do dispositivo. A denunciação é cabível pelo autor ou pelo réu àquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Exemplo típico, o dia inteiro a gente vê isso. Os contratos de seguro,
nas ações de indenização por acidente de trânsito. É o que mais se vê, é muito comum. Eu, na condição de réu, numa ação com esta finalidade, busco denunciar a Lídia, a seguradora, para que ela venha aqui no polo passivo comigo fazer as defesas respectivas. Por quê? Porque a seguradora venha e faça as defesas cabíveis aqui agora, porque se eu, réu, for derrotado, eu terei ação de regresso contra você, seguradora. Pelo contrato, pela relação jurídica, contratual, contrato de seguro que nós temos. Está lá no contrato que eu fiz com a seguradora. A denunciação da lide, ela vai trazer, na verdade, uma segunda relação jurídica que vai ser definida pelo juiz. Em termos de economia processual, um único processo, para decidir duas relações jurídicas. Olha que interessante. O juiz haverá de decidir o pedido do autor em face do réu, e o juiz também deverá decidir a relação jurídica do réu em face do denunciado. Exemplo que eu estou dando aqui da seguradora. Compreende? Porque na sentença, se o juiz botar uma condenação em face desse réu, denunciante, ele já analisa e já decide sobre a responsabilidade regressiva da seguradora. Numa única sentença, o juiz decide as duas relações jurídicas. Compreenderam? Para evitar que não fosse a denunciação, eu respondo na condição de réu uma determinada ação processual, eu recebo uma condenação e depois eu tenho que propor uma ação regressiva, um outro processo, uma outra relação jurídica em face da seguradora. Eu vou submeter a um segundo pleito, num segundo processo, para o juiz decidir sobre a responsabilidade da seguradora. O Instituto da Denunciação permite que tudo isso seja feito num único processo. Faz-se uma cognição tanto quanto possível única, ok? E sentença única. Já decide as duas relações. Então, a hipótese do inciso 2 do 125 é exatamente essa, de permitir, por economia processual, permitir a discussão e a decisão de duas relações jurídicas, evitando uma segunda ação judicial, um segundo processo, uma segunda relação jurídica, né? Após a primeira. Numa oportunidade única, o juiz decide as duas pretensões, ok? E a possibilidade também da denunciação, conforme disposto no inciso 1, inciso 2, para evitar as ações regressivas. Inciso 1 não é exatamente ação regressiva, mas ao alienante, no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante. Para o caso aí de eventual perda de posse ou propriedade por vício de titularidade. Então, eu adquiri determinada coisa, estou sofrendo ação judicial. Olha, quem me vendeu responde pelos vícios de evicção, chamados direitos de evicção, que vocês já viram em direito civil, posse e propriedade. O tempo já foi trabalhado com vocês.
quem me vendeu, quem alienou a coisa para mim, vem aqui para participar deste processo, porque eu posso sofrer perda de posse e de propriedade desse bem que eu adquiria. Denuncio, faço a denunciação da lide para quem alienou para mim. Não é? Claro, responsabilidade pela evicção, direitos de evicção. Ok? Então são as duas finalidades básicas da denunciação, inciso 1 e inciso 2 do artigo 125 do Código de Processo Civil. Hoje não há mais, como havia no processo civil anterior, uma cadeia quase que infinita, basicamente infinita, de denunciações. A que denuncia para B, que denuncia para C, que denuncia para D, que denuncia para E, em cadeia. Hoje o parágrafo 2º limita uma única denunciação sucessiva, não é, promovida pelo denunciado, para limitar o ingresso de pessoas e não postergar demasiadamente a decisão, a cognição e a decisão de mérito. Ok? Então são esses dois institutos dos quais precisava conversar com vocês. E deixo aí para o nosso encontro na conferência, logo mais às 20h50, para eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o Instituto. Combinado, meus queridos? Eu vou encerrando então este primeiro vídeo, nesse momento, e volto já com mais um tema hoje, para a aula de hoje. Combinado? Um grande abraço para vocês todos. Até daqui a pouco.